disse, é uma honra, é um privilégio e uma responsabilidade. Assumir o púlpito realmente é algo que Deus tem me dado esta honra, este privilégio, mas ao mesmo tempo eu faço isso com muito temor e tremor no meu coração, porque esse é um momento onde nós nos colocamos debaixo das mãos de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo, para transmitir a palavra de Deus. Nós somos canais da voz de Deus. Então é um negócio muito sério. Não é brincadeira não. Púlpito é algo bastante sério. E eu agradeço a Deus a oportunidade de, apesar de todas as minhas falhas, apesar de mim, Deus ainda ter misericórdia de mim e me usar. Então é realmente um privilégio. Eu agradeço a Deus. Estava expondo isso ali agora com o pastor, que eu estou muito feliz aqui na igreja. Muito feliz de estar com os irmãos, muito feliz com o coral, com os diáconos, enfim, tantas bênçãos que a gente... Domingo eu perguntei, eu conversando com um irmão, eu falei, a gente começa a ficar mal acostumado. Crente fica mal acostumado de tão abençoado que ele é. E eu estou começando a ficar mal acostumado com as bênçãos de Deus. Tanta bênção que a gente recebe, que a gente quer mais. Aí a gente ora por mais. É mal acostumado. Vamos abrir as nossas Bíblias e ler no Evangelho de João, capítulo 5. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 18. E esse texto começa ali a terceira parte no Evangelho de João, onde narra os confrontos que o Senhor Jesus vai estabelecer com a religiosidade judaica, não somente com a religião judaica, ele era judeu, Jesus era judeu, e nós vamos ver isso no texto, mas com o religiosismo que vai além da verdadeira religião, vai além do verdadeiro objetivo, que seria encontrar-se com Deus. Então, Evangelho de João, capítulo 5, se for possível colocar aí no telão. Nós vamos ler então naquela versão ali, a minha versão é um pouquinho diferente aqui. E diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus:
Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. E aqui então nós temos um dos milagres narrados pelo evangelista João, o terceiro milagre narrado por ele. E nesse texto nós vamos encontrar algumas coisas interessantes. Esta narrativa desta cura somente se encontra no Evangelho de João. O primeiro milagre no Evangelho é a transformação da água em vinho. O segundo milagre, a cura do filho do oficial lá em Cafarnaum. E depois, agora então, esta cura do paralítico no tanque de Betesda. Nós vamos ver algumas coisas interessantes. Começa o texto dizendo: passadas estas coisas, e algumas versões até dizem por volta de 4 meses, ele volta para Jerusalém. Havia ali uma festa. Nós não sabemos exatamente qual era essa festa, né? O texto não fala, só diz que tinha uma festa. Jesus, sendo judeu, ele era alguém que participava das festas judaicas. E todo bom judeu, ele tinha que ir pelo menos 3 vezes ao ano nas 3 principais festas lá em Jerusalém. E numa dessas festas Jesus vai. Provavelmente seria esta a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. É interessante essa festa das cabanas, que essa tradição é mantida até hoje entre os judeus. E tem muito judeu que não mora mais em Jerusalém, e se ele mora no apartamento lá no Brooklyn ou aqui em São Paulo, e ele tem uma varanda, uma sacada, ele monta uma cabana, uma tenda na sua varanda para poder ali participar da festa, na época da festa. E foi numa dessas festas então que Jesus sobe para Jerusalém. É interessante que ele chega. Se ele fosse como todo e qualquer judeu, ele iria direto ao templo. Porque todo judeu faria isso. Vai direto ao templo, participar da festa. Mas próximo ao templo havia ali um lugar que era a porta, chamada Porta das Ovelhas. E eu achei interessante que algumas peculiaridades o evangelista João coloca aqui. Havia ali, junto à Porta das Ovelhas, um tanque. Quando a gente chega lá em João capítulo 10, se eu não me engano é o 7 ou 17, agora eu não lembro bem de memória, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. E aqui o evangelista vai dizer: havia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico chamado Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. Mas não era bem assim que acontecia. A casa de misericórdia ficava ali apenas para os inválidos, para os cegos, para os mancos. Era onde as ovelhas entravam para serem sacrificadas nos rituais que eram feitos no templo, naquele lugar. E também ali havia um tanque. Esse tanque era um lugar que era usado pelos judeus para suas purificações. Os judeus costumavam tomar banho, mergulhar em águas, para nessas águas então se purificarem antes de entrarem no templo. Mas este tanque particularmente se tornou um local de peregrinação para os doentes. Os doentes começaram a frequentar esse lugar, e talvez não fosse o melhor lugar para um judeu estar, porque o judeu, ele evitaria se encontrar com as pessoas que tivessem algum tipo de deficiência e por isso não podiam estar lá dentro do templo. Mas é interessante que Jesus vai ali, Jesus vai direto e encontra aquela multidão. Algumas versões diz que centenas. Aqui a minha versão só diz uma multidão. Eu estava lendo numa outra versão que diz centenas de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Talvez não fosse um lugar muito legal para entrar, não. Eu fiquei imaginando,
você ter que passar ali, pular alguém, né, que está ali deitado, outro ali que está... um lugar cheio de pessoas doentes, mais ou menos como se fosse aí um pronto-socorro do SUS, alguma coisa do tipo, um pronto-socorro que você chega, a multidão está ali aglomerada. Só que tinha uma coisa que você precisa prestar atenção nesse texto. O texto diz, no meio daquela centena de pessoas, no meio daquela multidão, havia ali um homem. Sabe o que quer dizer isto? No meio de toda a multidão, Jesus estava indo para encontrar-se com um homem. Mas não havia tantas pessoas ali. Jesus não poderia, com o poder que ele tem, porque ele é Deus, curar todos que estavam ali, declarar, estão todos curados, podem todos ir embora. Mas havia ali um homem, e ele vai direto naquele homem, e chega naquele homem, e diz o texto que ele sabia, aquela versão soube, mas na verdade o texto está dizendo que ele sabia que aquele homem estava enfermo há tanto tempo. Ele sabia. E eu quero então nesse momento destacar uma coisa para você. Em primeiro lugar, saiba que você não está sozinho na multidão. Deus está vendo você. Às vezes, e isso o próprio paralítico vai dizer lá na frente, não tem ninguém. Às vezes você está se achando assim. Às vezes você se sente abandonado. Você já parou para pensar 38 anos tentando ser curado? 38 anos, não era 38 dias, não eram 38 meses. 38 anos, mas o Senhor conhecia, o Senhor sabia, e o Senhor vai até ele. Quando nós lemos esse texto, algo interessante. Aqui o texto diz, versículo 4, a minha versão, diz assim: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando aí o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Esse texto na minha Bíblia está entre colchetes. Aí alguém poderia dizer, então não faz parte do texto original. E é verdade, alguns manuscritos não constam esse texto, por isso algumas versões aparecem entre colchetes. Mas ele não descaracteriza o texto, porque lá na frente o próprio paralítico vai dizer, olha, quando a água é agitada eu não consigo chegar lá. Então o versículo 7 vai explicar o que acontece aqui nesse texto aqui do versículo 4. Será que era real? Eu assisti alguns vídeos me preparando para essa mensagem para ver se isso é verdade mesmo. E procurei. Todos eles acham que era apenas uma superstição, uma crendice daquele povo. E eu comecei a pensar o seguinte: como é fácil as pessoas darem mais importância para as crendices e superstições, para aquele que é verdadeiramente aquele que pode de fato curar, que é o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus. Eu morava em Suzano, e perto de Suzano tem uma cidade chamada Itaquaquecetuba. Esse é um palavrão, viu? Por isso que a gente fala Itaquá, mais fácil. Lá em Itaquá, uma família lá, uma vez limpando lá a estante da sala, e a estante tinha vidro, e quando limpou, uma mancha se formou naquela estante, como se fosse, para eles, Nossa Senhora. O que aconteceu naquela casa? Começou uma peregrinação. As pessoas começaram a ir até lá, e iam lá e faziam aquela fila na porta da casa. Era apenas uma mancha provocada por um produto de limpeza num espelho, numa estante de sala. Era apenas isso. Mas as pessoas querem acreditar. Esses dias alguém me perguntou, qual o seu signo, pastor?
Respirei fundo, falei, meu signo é Jesus Cristo. Porque eu não queria falar. Mas as pessoas são levadas, nós vivemos num país onde o misticismo e a crendice está arraigada. As pessoas gostam disso. Eu tenho um amigo meu que é missionário na cidade de Canindé, no Ceará. Ele faz um trabalho excepcional lá, pastor Marco Antônio, Marquinhos, eu chamo ele de Marquinhos, que ele é pequenininho. E ele faz um trabalho excepcional lá, mas ele estava falando desse misticismo arraigado no coração do brasileiro. As pessoas estão buscando qualquer coisa. E lá não era diferente daqui. Se esse homem estava lá 38 anos, nós não sabemos. Se esse homem, provavelmente ele não tinha 38 anos de idade. Provavelmente ele não nasceu paralítico. Mas o fato é que havia uma crendice. Um anjo desce, agita as águas e as pessoas, quem mergulhar primeiro é curado. Eu não posso acreditar que fosse verdade, mas que fosse apenas uma crendice, porque com Deus não é assim, quem chegar primeiro leva. Não é? E era mais ou menos isso que acontecia ali. Com Deus não é assim. O Senhor não faz acepção de pessoas. Mas naquele momento ali, naquele lugar, Jesus viu um homem e sabia o que aquele homem estava sofrendo. E vai até ele. E diz assim o texto: vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? 38 anos o camarada ali. 38 anos tentando chegar na água. Se ele era um paralítico, provavelmente ele ia se arrastando para conseguir chegar até a água. O pessoal que não era, corria, mergulhava primeiro. E Jesus pergunta: quer ser curado? Eu sei que tem um pastor aí que anda pregando que isso é o senso de humor de Jesus. Mas eu não acredito que seja isso. Eu acredito que, de fato, o Senhor Jesus pergunta, porque pode haver pessoas que se acostumam com as coisas ruins na sua vida. E a pessoa se acostuma tanto que ela já não se importa mais. Um texto que uma vez eu li, que nós temos um perigo de nos acostumarmos com as coisas ruins. Nós corremos o perigo de nos adaptarmos a toda e qualquer circunstância, mesmo que elas sejam as mais adversas. E às vezes nos acostumamos de uma forma tal que é necessário haver um despertamento. E eu creio que a pergunta de Jesus para o paralítico naquele momento era: você quer ser curado? Para que despertasse nele um interesse de novamente olhar para essa possibilidade. E alguns comentaristas dizem que porque Jesus queria provocar naquele homem fé. E aí eu fiquei pensando, engraçado, esta cura não fala de que ele tinha fé. Esta cura, aliás, ele não demonstra em nenhum momento fé. Mas Jesus cura. Independente da possibilidade de fé que ele pudesse demonstrar. Jesus chega e pergunta: queres ser curado? Ele não fala: sim, Senhor, eu quero ser curado. Não. Mas Jesus mesmo assim o cura. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu creio na soberania de Deus sobre todas as coisas. Não acontece nada que não esteja debaixo da soberania do nosso Deus. Se Ele permite que nós enfrentemos adversidades, enfermidades, dificuldades, é porque para tudo Ele tem um propósito. Até nesta cura, nós vamos perceber que havia um propósito maior do que além da cura daquele homem paralítico. Queres ser curado? Talvez você se pergunte, se Jesus perguntar para você agora: você quer ser curado? Você quer receber um milagre? Talvez você fale assim: Senhor, mas eu estou buscando isso.
faltou para aquele homem olhar para quem estava perguntando para ele. Quem é que estava perguntando para ele? O próprio Filho de Deus, o próprio Deus. E aí então esse homem começa a responder, e a resposta dele apresenta 3 coisas interessantes. Em primeiro lugar, ele diz: não tenho ninguém. 38 anos, as pessoas o abandonaram, largaram lá, talvez já não tivesse mais família. Há 2 semanas atrás, no programa Profissão Repórter, passou uma reportagem sobre as pessoas que são abandonadas em hospitais e entidades. Uma das entidades, inclusive, eu cheguei a conhecer na minha adolescência. Pessoas que estão lá, não tem mais parente, não tem mais ninguém. E essa foi a queixa daquele homem: olha, não tenho ninguém. Eu fui abandonado, eu estou me sentindo completamente só. Quantos de nós, muitas vezes, quando nós estamos com um problemão na nossa vida, seja ele qual for, e a gente não sabe como resolver, a gente se sente só. Seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, seja uma desavença familiar, a família se separando, ou coisa do tipo. E às vezes a pessoa, ela está tão ali, envolvida com o problema, que ela se sente só e ela diz: não tenho ninguém. Mas sabe para quem que ele estava falando isso? Não tenho ninguém? Para aquele que pode ser tudo na vida de alguém. Quando Satanás, eu vi uma frase dessas, não no Facebook, mas bem parecida com as frases de Facebook, dizia assim: quando Satanás quis tirar tudo de Jó, ele conseguiu, mas tudo que Jó tinha era Deus, e isso ele não conseguiu. Porque o tudo de Jó era Deus. Aquele homem olhava para si e dizia: não tenho ninguém. Ao mesmo tempo ele dizia também nessa resposta, ele está dizendo: olha, eu não tenho ninguém que possa me entrar no tanque, enfim, eu não tenho ninguém que possa me levar até lá, que me ponha no tanque, não tenho ninguém para me ajudar. E alegoricamente nós podemos pensar que esta é a situação de toda a humanidade perdida. Uma humanidade que está, por causa do pecado, cega, coxa, paralítica, sozinha, abandonada. Um retrato da nossa humanidade perdida. E depois lá na frente nós vamos ver Jesus até perguntando, conversando com o paralítico, falando: olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E a gente começa a pensar: será que a paralisia deste homem era decorrente dos seus pecados? É algum pecado específico que ele cometeu? Não sei. Não sei responder. Eu sei que há enfermidades que podem trazer consequências, sim. Aliás, pecados que podem trazer consequências, sim. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 11. Daqueles que participam da ceia do Senhor sem discernimento. Ele diz: olha, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem, que já morreram. Então o pecado, de uma certa forma, ele pode trazer como consequência doenças e enfermidades, sim. Mas nem toda doença ou enfermidade é resultado do pecado. Quando nós chegarmos lá na cura do cego de nascença, eu não sei qual pastor que vai ministrar essa cura aí. Ministrar a cura? Não, ministrar a pregação sobre a cura, né? Vou corrigir aqui. Quando chegar lá, vocês vão ver que nem toda enfermidade é provocada por causa de pecado. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam: por acaso foi ele que pecou, os seus pais? E Jesus vai dizer: nem ele nem seus pais, mas para que se manifestasse nele a glória de Deus.
Neste caso nós não sabemos, mas as palavras de Jesus nos levam a entender que poderia ser virtude de algum pecado que ele havia cometido. Então, primeiro ele diz, não tenho ninguém. Segundo, ele diz que a esperança dele estava naquilo que ele estava vendo ali acontecendo, ou seja, uma esperança falsa num resultado que não acontecia, e principalmente porque as pessoas estavam cada uma mais interessadas em si mesmas do que em ajudar os outros. Ele via assim, olha, não tenho ninguém, e quando eu quero ir, as pessoas chegam na minha frente, elas não respeitam nem o aleijadinho aqui. Olha que eu estou tentando faz tempo, mas elas não respeitam. Não tem esse negócio de fila preferencial aqui não. Senha preferencial não tem aqui. Aqui é cada um por si, e olhe lá. Era o que estava acontecendo ali. Jesus, não diz o texto que ele viu fé no homem, não diz. Não diz no texto que ele viu a possibilidade de que aquele homem pudesse crer nele, mas Jesus dá uma ordem, diz assim, levanta-te, toma o teu leito e anda. 3 ordens, 3 verbos, diz, levanta-te, sai da tua condição de parado, sai dessa condição, levanta. Quantas vezes as pessoas estão prostradas e aguardando alguma coisa, mas precisa tomar uma atitude, e a primeira atitude que aquele homem precisava tomar era levantar-se. Levanta-te. Quando Jesus dá essa ordem, eu fiquei pensando, mas Senhor, o cara é paralítico. Como é que o Senhor vai dar uma ordem dessa para ele? Levanta-te. O Filho de Deus, o próprio Deus, que tem todo o poder, lá em Mateus 28 ele vai dizer, todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está dando a ordem, levanta-te. E quando ele dá a ordem, não importa a sua condição, levante-se. Aí ele dá uma outra ordem, toma o teu leito. A versão que nós lemos aqui diz maca. E as camas, as macas, os leitos naquela época eram como se fossem cobertores grossos, bem grossos, feitos de algodão, que eram enrolados quando a pessoa precisava ir de um lado para o outro. Por isso que ele podia tomar nas costas e ir embora. E Jesus manda ele andar. E olha só o que é que vai dizer o versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado. Jesus faz assim. As curas que Jesus faz não é algo para ser preenchido após você cumprir determinados requisitos. Quando o Senhor Jesus quer curar, Ele pode curar imediatamente, como Ele fez com aquele homem. Imediatamente o homem se levantou. Imediatamente ele percebeu que estava curado. Imediatamente ele toma o leito, imediatamente ele põe-se a andar. Beleza? Aí o texto põe um mais. A minha versão tem assim, mas era sábado. Agora é que nós começamos então a chegar no sentido e no objetivo do apóstolo João escrever este texto aqui. Por que que João narrou esses milagres de Jesus? Ele vai responder lá no último capítulo, Jesus operou muitos sinais, mas esses foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, para nós crermos nele. Mas quando então João diz aqui, mas era sábado, fala, opa, que negócio é esse? E aí os judeus então se encontram, e nós vamos ter 3 encontros aqui. Primeiro encontro, o paralítico e os judeus. Eu não sei se você conhece alguém que tem alguma deficiência física, mas normalmente as pessoas que têm alguma deficiência física, essas pessoas se tornam conhecidas muitas vezes até por causa da deficiência. Eu tenho uma cliente lá no banco
que quando ela chega eu já falo, ó, Elizabeth, eu estou aqui. Porque ela é deficiente visual. Eu já aprendi o nome dela, eu tenho 9 meses que eu estou nessa agência. Mas eu já aprendi o nome dela, porque as pessoas normalmente percebem e chamam a atenção quando essas pessoas têm alguma deficiência. Você acaba notando essa pessoa. Aqueles judeus provavelmente já tinham visto esse homem, porque ele estava ali, como diz o texto, há 38 anos, mas eles não percebem que tinha ocorrido ali uma cura. O que eles podiam ver apenas é que aquele homem estava fazendo uma coisa que não podia fazer no sábado. Não, mas não era esse que tinha sido curado? Não perguntaram isso. Falou, vem cá, que negócio é esse? Hoje é sábado, cara. Por que você está carregando essa cama? Você não sabe o que está escrito na lei? Na lei está escrito que judeu não carrega nada no sábado. Jeremias vai confirmar isso, Neemias vai confirmar isso. Judeu não carrega nada no sábado. Aliás, judeu era um negócio sério. O pastor até falou quarta-feira passada, pastor Alípio. Não podia cuspir no chão. Porque cuspiu no chão, aquela água com aquele barrinho vira o barro, é trabalho. Pode não. O negócio era minucioso. E aquele homem estava carregando. Então eles olham assim, escuta, hoje é sábado, não tinha lícito carregar o leito. Ninguém perguntou para ele, opa, você não era aquele que foi curado? Não. Aí ele diz assim, olha, o homem que me curou, aquele que me curou, me disse, toma o teu leito e anda. E aí então eles perguntam, mas quem te curou? Não. Ele acabou de falar, eu fui curado. Eu era paralítico, 38 anos, eu fui curado. Dá para perceber aqui, ó, estou andando. Estou com a minha maca aqui nas costas. O que eles perguntam? Quem te mandou carregar uma coisa aqui no sábado? Quem te mandou carregar a cama? Quem te deu ordem para você não respeitar o sábado? Era essa a preocupação deles, e nós vamos ver por quê daqui a pouquinho. O segundo encontro foi do próprio Jesus com o paralítico. Mais tarde, Jesus o encontrou. Versículo 14. E aí então nesse encontro, eu acho interessante que diz assim, Jesus o encontrou. Se o encontrou é porque tinha buscado. Se o encontrou é porque queria encontrar. Então não foi um encontro casual. E aí Jesus então fala algumas palavras para ele. Diz assim, olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos ver. Já estás curado. Isso não precisava confirmar nada, porque ele mesmo sabia disso. Mas aí Jesus vai além. Não é somente uma cura. Não é somente uma cura física. Não é somente uma cura das suas dificuldades humanas. Não peques mais. Ou seja, para que a cura seja completa, é preciso haver uma cura interior. Os pecados fazem com que nós estejamos doentes. Uma vez eu fui convidado para falar numa reunião do AA, Alcoólicos Anônimos, e naquela reunião eu não sabia exatamente o que eu ia falar, porque eles me pegaram de surpresa. Às 6h me chamaram para falar às 7h. E eu cheguei lá e conversando com o líder daquele grupo, eu falei, olha, eu não sei o que eu vou falar, mas pode deixar, vou orar aqui a Deus e Deus vai me dar a palavra. E eu cheguei para ele e falei, olha, para eles, eu sei que vocês estão em processo de cura, de uma doença, e essa cura só foi possível, só está sendo possível porque vocês admitiram que são doentes. Assim também é com relação ao pecado. O pecador só pode ser perdoado se ele se considerar pecador. E se ele entender que esse pecado o adoece, se ele entender que esse pecado pode levar ele para o inferno.
Eu falei, essa doença que atinge a humanidade, chamada pecado, só pode ser curada pelo Senhor Jesus. Mas só no momento que eu admitir que sou pecador e que o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados. Eu não sabia o que falar, mas cheguei para aqueles homens e falei, olha, vocês, mais do que a cura física, mais do que a libertação do vício, vocês precisam encontrar a libertação total que está no Senhor Jesus, no Filho de Deus. Ele sim pode curar a alma e o corpo. Ele sim pode fazer diferença na vida de vocês. Quando aqui Jesus fala com aquele homem, diz assim, olha, não peques mais. E lendo alguns comentários eu cheguei à conclusão que provavelmente, por isso que eu coloco sempre esse provavelmente, porque eu não tenho certeza que era isso, de que fosse resultado de algum pecado cometido por aquele homem. O texto não é claro, o grego lá não é claro, nada disso. Mas o que o Senhor Jesus diz, olha, daqui para frente, não peques mais. Não importa se foi resultado do pecado, que ele estava enfermo há 38 anos, é que o que importava é que agora ele estava curado e daqui para frente não continue na vida de pecado. Será que esse homem não ia pecar mais? Com certeza ia, porque nós também somos assim. Nós somos libertos do poder do pecado. Nós somos libertos do pecado. Mas a Bíblia nos fala que há uma luta interior dentro de nós. Um dia eu morei em Campinas, perto do aeroporto de Viracopos. Bem pertinho mesmo, tanto é que quando eu precisava ir no caixa eletrônico, eu ia no aeroporto, que era o mais perto da minha casa. E às vezes eu ia lá olhar aqueles aviões. Cada avião, uma vez foi até um avião que deu até reportagem na TV, um avião enorme que chegou lá e eu fiquei olhando aquele monstro grande, enorme. Eu falei, como é que esse bicho sai do chão? Como é que ele levanta voo? Existe uma lei chamada lei da gravidade. Como é que ele consegue superar a lei da gravidade? Mas existem outras leis, que é a lei da aerodinâmica e a lei da propulsão, que faz com que aquele objeto pesado quebre, entre aspas, a lei da gravidade. Assim também nós, existe uma lei do pecado sobre nós, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 6, que diz assim que o pecado não terá domínio sobre vós, mas aí ele vai dizer no capítulo 7, miserável homem que sou, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E no versículo seguinte ele vai responder, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Com Jesus Cristo nós podemos vencer o pecado. E Jesus disse para aquele homem, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Opa, tem coisa pior do que ficar 38 anos paralítico? Tem coisa pior do que ficar 38 anos na fila do SUS ali, naquele tanque de Betesda, para esperar uma cura que não poderia acontecer, porque as pessoas iam na frente dele. Tem coisa pior? Tem. Pior do que viver 38 anos paralítico é passar a eternidade longe de Deus. E era esse cuidado que aquele homem precisava tomar. Por isso que Jesus disse para ele, não peques mais para que não te suceda coisa pior. É interessante que o texto não diz mais nada desse homem. Foi embora. Se aceitou Jesus, não sei. Se demonstrou fé em Jesus, não sei. Aparentemente não. Porque ele vai entregar Jesus para os judeus. Fala, olha, o homem que me curou é Jesus. Foi ele que me mandou carregar minha cama. Então não sei. E aí então, diz aqui o texto, versículos 16 e 17 e até o 18. Os judeus então começaram a perseguir Jesus, e aqui então eu quero caminhar para a lição principal desse texto. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, nem sempre as curas vão acontecer porque você demonstrou fé, nem sempre as curas vão acontecer porque alguém fez uma oração forte, nem sempre. Muitas vezes a iniciativa é pura e meramente
de Deus. Como eu falei no começo desta palavra, Deus é soberano. Deus é soberano. Ele continua sendo Deus, como nós cantamos. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, o que diz o cântico? Continua sendo Deus. E aí então, nós podemos perceber que, apesar da iniciativa ser divina, apesar de que pode ser que nem todos que recebem bênção se arrependem, os milagres sempre serão manifestações da graça e da misericórdia de Deus para com os homens. Por isso que quando Jesus vem ao mundo e diz assim que o Senhor Deus Emanuel veio a este mundo, o Deus conosco está presente, o Deus de graça, o Deus de misericórdia se fez homem, aquele que é a expressão exata de Deus, como diz lá em Hebreus capítulo 1. Antes nós ouvimos falar, Deus falou aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos tempos nos falou pelo Filho. Ele é a expressão exata do seu ser. Por isso que quando Filipe fala para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus responde, olha, você tem andado tanto tempo comigo e ainda você me diz, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é a manifestação de Deus. Por isso que João relata esse acontecimento para dizer assim, Jesus é o Messias. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é Deus. Ele diz, Jesus diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E os judeus entenderam direitinho. Ele não usou meias palavras não, ele está dizendo, o meu Pai, Deus, continua trabalhando porque Ele está acima da lei do sábado. Ele é Deus e eu trabalho também. E aí diz o versículo 18 que aí sim, agora não queremos matar Jesus, não queremos prender Jesus não, agora queremos matá-lo. Porque não somente viola o sábado, mas também diz que Deus é o seu próprio Pai e se faz igual a Deus. Quero fechar dizendo algumas coisas para você, meu irmão, minha irmã. Talvez na sua vida você tenha buscado solução em crendices e superstições. Uma vez eu fui visitar um membro da minha igreja e eu tinha pregado um domingo antes sobre superstições e algumas coisas, tinha dado uma aula sobre isso. E quando eu cheguei na casa dessa irmã, estava lá na estante dela um Buda com o bumbum virado para a porta. Eu, muito discretamente, olhei assim, falei, irmã, o que é isso? Porque eu sou muito discreto, né? O que é isso? E apontei para o Buda, com toda a descrição, né, de um pastor cara de pau. O que é isso, irmã? Ah, é que eu ainda não tive tempo de tirar isso daí. Às vezes acontece isso. Quantos de nós nos apegamos a crendices e superstições? Não é o Salmo aberto, aliás, a Bíblia aberta lá no Salmo 91, que vai trazer proteção à tua casa não, e à tua vida. É você ler aquele Salmo e aplicar na sua vida. É você ler o Deus daquele, se entregar para o Deus daquele Salmo. Aquele que é o Altíssimo. Segunda coisa que nós precisamos aprender com esse texto é que tudo que o Senhor Jesus quer é que nós renunciemos ao pecado. Renuncia às crendices, renuncia às superstições, mas principalmente renuncia ao pecado na sua vida. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 6:11, diz, considerai-vos como mortos para o pecado e vivos para Deus. Considerar, ou seja, você sabe que você ainda está nessa carne, você sabe que você ainda está nesse corpo mortal,
mas você sabe que você tem um Deus que é superior a tudo isso. Por isso que o apóstolo Paulo podia dizer: graças a Deus por Jesus Cristo. E como o pastor pregou domingo, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos como renunciar ao pecado quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e dizemos: Senhor Jesus, dirige a minha vida. Eu não sei dirigir a minha vida, eu não tenho condições de dirigir a minha vida. Entrega a direção da tua vida para o Senhor e diga: Senhor, eu renuncio ao pecado, eu renuncio aos erros e me entrego a Ti. E por último, renunciar à religiosidade sem Deus, sem amor e sem misericórdia. Muitas pessoas são religiosas, estão na igreja porque estão acostumados à igreja. São, como diz a minha esposa, igrejados, mas não são salvos por Jesus Cristo. Se você ainda não renunciou à religiosidade morta, como aqueles judeus que estavam presos à religiosidade morta, quando estavam ali diante do autor da vida, aquele que é Senhor de todas as coisas, inclusive Senhor que pode curar imediatamente um paralítico de tanto tempo, eles não conseguiam perceber isto, porque a sua religiosidade era uma religiosidade sem Deus, sem amor e sem misericórdia. Quando nós nos apegamos a uma religiosidade assim, para nós é difícil aceitar as pessoas que são diferentes de nós. Para nós é difícil aceitar pessoas que de repente vêm de uma vida de pecados e têm dificuldade de enfrentar os seus vícios e dificuldade de vencê-los em nome do Senhor Jesus. E às vezes a gente se afasta dessas pessoas. Eu me lembro que uma vez lá no Rio de Janeiro, dirigindo uma congregação numa favela chamada Favela da Vila Sapê, mas a gente não punha esse nome na congregação, era Congregação Novo Rumo, Missão Batista Novo Rumo, porque Vila Sapê era feio. Um dia chega uma pessoa, entra no culto, um mendigo tão sujo, mas tão sujo, que a não sei quantos metros de distância dele, o cheiro estava insuportável. E ele chegou e foi se assentar num banco. O banco esvaziou. Tinha 6 lugares, só ficou ele no banco. Aí todo mundo, sentindo o cheiro, aquela coisa assim. E aí nós tínhamos lá na congregação o nosso irmãozinho lá, o irmão Jorge. Pastor, deixa comigo. Chegou no ouvido daquele mendigo e falou assim: vem comigo. E ele foi. E nós continuamos o culto. Tinha um quarteto da nossa igreja mãe, quarteto todos os homens de terno, aquela coisa bonita. E aí cantaram, eu preguei, acabou o culto e daqui a pouco estamos ali na porta cumprimentando o quarteto, mas eu ali cumprimentando as pessoas. E aí alguém passa, um dos que cantaram: cadê aquele mendigo? Vocês levaram embora? Eu falei: não, está aí do seu lado. Aquele irmão foi, levou ele lá no banheiro, deu um banho nele. Nós tínhamos na congregação bazar, então tinha roupa, nós vestimos aquele homem, precisou lavar com aquelas buchas de tanque, precisou lavar com aquele negócio lá, para poder tirar um pouco da sujeira daquele homem. E, colocaram uma roupa limpa, cheirando a sabonete, coisa gostosa, subiu e participou do culto. Mas aquele homem estava tão agradecido pelo carinho. Infelizmente, o que nós vemos hoje é que nós queremos ter uma religiosidade sem amor, sem misericórdia, como aqueles judeus lá. Nós precisamos resgatar o amor e a misericórdia sempre na nossa vida. Sempre Deus vai colocar pessoas sofrendo ao nosso redor para que nós exercitemos a nossa misericórdia, a misericórdia não nossa, mas que vem de Deus para nós manifestarmos a essas pessoas. Renunciar às crendices, renunciar ao pecado, renunciar à religiosidade sem Deus, sem amor e sem misericórdia. É esse o objetivo desse texto
Que você leve para casa não apenas o milagre que o Senhor Jesus realizou na vida daquele homem que não demonstrou fé, que não demonstrou gratidão e que não demonstrou conversão. Não tem isso no texto. Nem ele demonstrando fé, nem ele demonstrando gratidão. Não, ele não agradeceu, foi embora. E nem demonstrando conversão quando o Senhor Jesus o confrontou. Mas o Senhor quer nos ensinar que Ele é o Messias. Jesus é o Messias prometido. Ele é Deus. Que o Senhor nos abençoe, que você fique com essa palavra. Jesus é o Messias. Jesus é Deus. Amém?